Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos. Chega mais, curta esse vídeo, assina o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E nesse vídeo vou falar sobre a série Entre Estranhos, nova série da Apple TV Plus. Todos os episódios já estão disponíveis na plataforma. É uma série bem interessante, tem um pouco de mistério, drama. Nós acompanhamos Danny, um jovem que junto com uma outra jovem chamada Ariana, acabaram tentando, né, tirar a vida de uma pessoa no meio da rua. Há um certo mistério no meio de tudo isso. Danny foi preso, a Ariana desapareceu e agora a terapeuta Ria, que é interpretada pela Amanda Seyfried, é responsável por tentar descobrir o que aconteceu, por qual motivo eles tentaram tirar a vida de uma outra pessoa, quem é essa pessoa e até mesmo onde está a Ariana. Basicamente essa é uma sinopse para quem não assistiu essa série. Se você não assistiu, vai lá, veja o trailer se quiser, comece a assistir, é uma série interessante. É difícil falar sobre essa série sem dar os spoilers, sem dar os plot twists, até mesmo a trama em que a série apresenta. Se você continuar, vai ter essas informações, mas eu recomendo que você assista a série, óbvio, se você quiser, pois o conteúdo é muito interessante e traz uma grande experiência quando você acompanha de forma crua, sem qualquer interferência, sem qualquer informação de antemão. Caso fique, vai ter spoiler. Bom, caso você ficou, para quem ficou, é, é uma série bem interessante, tem um pouco de mistério e de drama, mas também tem uma certa preocupação social. A série trata sobre abusos e também transtornos e caso você sofre ou caso sofre abuso ou tenha transtornos, da mesma forma, se conhece alguém nesse quadro, tem o próprio e-mail, entrar em contato, não sei exatamente como funciona, mas é uma preocupação social, além do próprio entretenimento em que a série apresenta, mas nesse conteúdo vou focar apenas no próprio entretenimento. A série ela acaba trazendo essas questões de transtornos de personalidade múltiplas, algo que nós temos no próprio personagem de Tom Holland, que é interpretado por Danny, um jovem que na sua infância sofreu diversos transtornos, foi abusado e a partir disso, como uma forma de fuga, a sua personalidade se repartiu, se fragmentou, criando fugas, outras personalidades, ou seja, outras pessoas para assumirem o fardo e receberem essa dor sobre si, protegendo Danny de todo esse trauma. E assim, conforme mais traumas, mais ocorrências foram aparecendo, mais outros transtornos mais outras personalidades, melhor dizendo, foram surgindo. Um conteúdo mais recente e mais popular que eu posso comparar essa série da Apple seria Fragmentado, aquele filme do M. Night Shyamalan, onde nós temos o vilão com 23 personalidades, se não estiver enganado. E aqui Tom Holland, ele tem essas múltiplas personalidades dentro dele que partiram por meio desse abuso e também de outros agravantes, de é, outros momentos delicados que o personagem sofreu, agressões, enfim, e assim se cresceu, se repartiu a cada vez mais essas personalidades. Mas o grande problema de tudo isso é essa tentativa de homicídio que aconteceu na praça e de fato o Danny é culpado ou o Danny é inocente? Foi ele que cometeu isso? Foi uma das suas personalidades? É algo a ser desvendado pela terapeuta, personagem da Amanda Seyfried, mas além da própria pesquisa que ela realiza no meio de tudo isso, há também a tentativa de provar de que de fato não foi Danny que queria fazer isso, que era uma das outras suas personalidades. Ele não tinha essa intenção, ele não tinha esse controle, ou até mesmo isso foi fruto do próprio abuso em que ele sofreu. Essa é uma própria tentativa de se proteger de todo o abuso em que ele sofreu. E é basicamente tudo isso que a série acaba trazendo durante esses 10 episódios.
Óbvio que tem muito plot twist, tem muito a narrativa dessa série ela é completamente quebrada, são vários fragmentos que são colocados de forma espalhadas e a gente vai construindo esse quebra-cabeça junto com a própria Amanda Seyfried. É uma série muito dinâmica, bem interessante de acompanhar, tem diversas dúvidas, então para uma série de mistério ela é rica e bem competente nessa categoria e também tem muitos astros e estrelas que preenche também todo esse espaço artístico de interpretação que a série necessita para ser convincente, seja com Tom Holland. Eu tenho umas rusgas com ele devido ao terceiro Homem-Aranha e também a forma como a carreira dele acabou se deslanchando por meio disso. Surgiu um pouquinho de rusga, mas aqui ele tá bem. E há uma necessidade muito grande dele trazer diversos trejeitos, diversas personalidades, diferenciando uma pessoa da outra. Quando o Danny precisa ser, quando o Tom Holland precisa ser Danny, ele precisa ser uns certos trejeitos, uma certa postura. Quando o Danny quando o Tom Holland é Ariana, já é uma outra postura bem diferente. Da mesma forma, quando o israelita Isaac, da mesma forma, quando ele é todas as suas outras personalidades. É um trabalho complexo, delicado, com muito esforço e que ele consegue trazer tudo isso para dentro dessa trama. Não é fácil interpretar diversos personagens em um só. O próprio ator que fez Fragmentado conseguiu mostrar que é um trabalho bem complexo e o Tom Holland também consegue fazer isso muito bem. Há uma certa diferenciação, tanto até mesmo da própria fala. O personagem que é o personagem, eu acho que é Jack, que na personificação é realizado pelo Jason Isaac, um britânico todo posturado, e assim o Tom Holland também consegue ter essa mesma performance e também da mesma fala que um britânico posturado. Enfim, é um grande trabalho. Óbvio que eu gosto da Amanda Seyfried, ela é incrível, ela é majestosa, eu particularmente gosto de todo o trabalho dela e ela consegue muito bem lidar com todo esse quebra-cabeça e o nosso ponto de vista é junto com a própria personagem da Amanda Seyfried. Basicamente, ela é a protagonista dessa história, por mais que o personagem seja o do Tom Holland. A Amanda Seyfried, ela vive essa terapeuta, professora de uma universidade, que ganha uma bolsa, que que está prestes a perder uma bolsa e está tentando conseguir uma outra. Ela está divorciando, ela é mãe, tenta cuidar do seu filho, mas ao mesmo tempo ela precisa trabalhar, precisa dar aula, tem toda essa preocupação do seu estudo, do seu estudo científico, de lançar um estudo científico, mas ela acaba tendo seu estudo científico roubado, né, por um outro homem. Os dois estão fazendo o mesmo tema e ela, por ser mulher, basicamente precisou alterar para procurar algum outro tema. E também tem essa pesquisa, essa oportunidade por meio do Danny, desse jovem que tem múltiplas personalidades, algo que na época, nos anos 70, não tinha sido revelado, não tinha essa pesquisa, não tinha essa comprovação da área da psiquiatria, desculpa, não tinha esses estudos na área da psiquiatria na época, então ela basicamente começa a desvendar esse estudo, algo que era bem difícil, é algo que é bem difícil, pois ela tenta trazer algo que é novo, sendo que todo um ambiente machista vai contra ela e também impede dela continuar com toda essa pesquisa. Então é o bom trabalho da Amanda Seyfried, que já tem todo um núcleo pessoal, tentando lidar com o divórcio, cuidar do seu filho, mas ela é completamente concentrada no trabalho, então ela precisa ser mãe, precisa cuidar do seu filho, tem a própria relação desgastante que ela tem com a sua mãe,
com o ex e também tendo que lidar com um jovem que tem diversas personalidades, da mesma forma a sua área acadêmica. É um grande trabalho da Amanda Seyfried. Eu gosto dela, ela é incrível. Da mesma forma como diversos outros elencos de apoio, sejam os das personalidades, como também os coadjuvantes, Chris Abbott, que é o advogado, o Senhor Camisa, é estranho esse sobrenome, mas o Senhor Camisa, um advogado que teve traumas na guerra e que tenta ajudar e que tenta, né, proteger o Danny, enfim, há um grande apoio nesses personagens coadjuvantes, principalmente nas próprias personalidades, o Jason Isaac, a a Sasha, a Sasha Lane, que são personificações dessas personalidades. Há uma sala, basicamente um celeiro, onde tudo começou, onde os fragmentos das personalidades se iniciaram e que a série ela traz essa materialização, dizendo em melhores palavras, por meio desse celeiro, um ambiente onde seria a própria mente do personagem Danny e lá habitam todas as suas personalidades, personalidades antigas nos quais não existem mais, basicamente estão no esquecimento, pois deixaram de proteger o Danny, não são mais eficazes para o Danny, e como as outras que são muito necessárias, pois cada um trata de um assunto. O Isaac na área física, um cara bruto, um cara grosso, agressivo, forte, que precisa proteger o Danny quando o Danny está indefeso, quando tem uma ameaça, alguém que é forte, que está oprimindo fisicamente o Danny. A Ariana, ela é mais sensível, mais delicada, uma pessoa que basicamente não sei se seria a palavra correta, o termo correto, contemplar a solidão, mas ela permite chorar, ela permite sofrer, ela permite estar sozinha, curtir um pouco disso, da mesma forma como ela permite curtir um pouco a vida, as experiências, beijar, fazer sexo. Danny, ele nunca fez sexo, mas a Ariana fez sexo, então tem um pouco dessa complexidade da personagem Ariana se explorar, se permitir, tanto na solidão e tudo mais. Tem um outro personagem que é o Isaac, posturado britânico, que já é uma figura mais paterna para o próprio Danny. Ele traz todas as soluções, ele basicamente é a mente sábia por trás, é a mente sábia e que dá os conselhos para o Danny. Tem os outros dois jovens que eram amigos do Danny, mas eles são bem diferentes. Um é viciado em drogas, mas ele já tem mas já é muito mais sociável, maleável, consegue chegar nas pessoas e falar tranquilamente. O outro, ele já é experiente com fugas, conseguiu tirar a Dani de diversas enrascadas, conseguiu, um outro já também se permitiu ter outras experiências, beijar outras pessoas, enfim, cada uma dessas personalidades tem um certo comportamento que são fragmentos do Danny, mas que deixaram de ser o Danny. É difícil, eu entendi, mas é difícil explicar. Assista a série que, caso você queira saber, ou também pesquise, o Google tá aí para isso. O Google tá aí para isso. Então, basicamente, a série ela tem toda essa complexidade para falar sobre esses transtornos de múltiplas personalidades, né, por meio desse personagem do Tom Holland, é, que foi ferido no seu passado e que ele se protege de tudo que ele sofreu criando essas múltiplas personalidades e que para poder resolver tudo isso ele precisa saber que ele tem esses transtornos, tem essas múltiplas personalidades e que ele precisa assumir o controle para que acho que haja dissolução para que todas as outras personalidades voltem para o Danny, para que ele tenha consciência das características de todas essas outras personalidades, de que ele é forte como Isaac, ele é sábio como
o Jack, ele é sensível como a Ariana, e também como diversos outros personagens. E o principal, que é o irmão dele, o Adam, o irmão gêmeo dele, que ele também criou quando que deu início a tudo isso, que é justamente quando ele sofreu aquele abuso sexual pelo seu padrasto no celeiro e que aí iniciou tudo, um irmão gêmeo que o livrava de tudo isso e que e que é bem interessante esse irmão, pois né, na parte final, o irmão dele, ele diz, né, que o irmão dele foi criado para esse momento de fuga e que o irmão dele gostava disso, basicamente gostava de ser abusado, de ser estuprado, que é uma forma de poder ajudar a mãe, pois a mãe também se tinha um pouco de sentir a solidão e que a mãe precisava do padrasto. Então ele ele basicamente gostava disso, vamos dizer assim, ele se permitia isso para que a sua mãe pudesse ter alguém com quem conviver, por mais que seja uma pessoa horrível. E então protegia tanto o Danny, como também protegia a mãe do Danny. É algo bem complexo, bem interessante, e a série conseguiu trazer isso, traz essa discussão, traz esse assunto, como também sobre a própria denúncia de quando uma pessoa é abusada, tem o próprio e-mail. Se você for, se conhece alguém, tem na própria série e é algo que vai além do entretenimento e que precisa ser comentado. Por mais que esse vídeo seja concentrado mais no próprio entretenimento, faço esse comunicado que tem disponível e a série ela disponibiliza essa ajuda. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal. Vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E também não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo que finalizou hoje, finalizou ontem, esse novo conteúdo original Netflix. Apple, assisti tanto conteúdo da Netflix que está martelando na minha cabeça Netflix. É Apple, Apple. Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.